Queridos irmãos, nesse domingo estamos reunidos mais uma vez nessa noite de culto de louvor a Deus. Convido a igreja a abrir as suas Bíblias em 2 Crônicas, capítulo 15, verso 1 a 19. 2 Crônicas, capítulo 15, verso 1 a 19. Palavra do Senhor, através do cronista, para a nossa edificação nessa noite. Diz assim: Veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Odede. Este saiu ao encontro de Asa e lhe disse: Ouvi-me, Asa, e todo Judá, e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar. Porém, se o deixardes, vos deixará. Israel esteve por muito tempo sem um verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Mas quando na sua angústia eles voltaram ao Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, foi por ele achado. Naquele tempo não havia paz, nem para os que saíam, nem para os que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Porque nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam, pois Deus os conturbou com toda sorte de angústia. Mas sede fortes e não desfaleçais as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Ouvindo, pois, Asa essas palavras e a profecia do profeta, filho de Odede, cobrou ânimo e lançou as abominações fora da terra de Judá e de Benjamim, como também as cidades que tomaram na região montanhosa de Efraim, e renovou o altar do Senhor, que estava diante do pórtico do Senhor. Congregou todo Judá e Benjamim, e também os de Efraim, Manassés e Simeão, que moravam no seu meio, porque muitos de Israel desertaram para ele, vendo que o Senhor, seu Deus, estava com ele. Reuniram-se em Jerusalém no 3º mês do 15º ano do reinado de Asa. Naquele dia, ofereceram em sacrifício ao Senhor do despojo que trouxeram, 700 bois e 7.000 ovelhas. Entraram em aliança de buscar o Senhor, Deus de seus pais, de todo o coração, de toda a alma. E que todo aquele que não buscasse o Senhor, seu Deus de Israel, morresse, tanto o menor como o maior, tanto o homem como a mulher. Juraram ao Senhor em alta voz, com júbilo e com clarins e com trombetas. Todo Judá se alegrou por motivo desse juramento, porque de todo o coração eles juraram e foi achado. O Senhor lhes deu paz, e foi por eles achado. O Senhor lhe deu paz por toda parte. O rei Asa, depois também a Maaca, sua mãe, de dignidade de rainha-mãe, porquanto ela havia feito a Zerá uma abominável imagem. Asa destruiu a imagem que era feita em pó, queimou no vale de Cedron. Os altos, porém, não foram tirados de Israel. Todavia, o coração de Asa foi perfeito com todos os seus dias. Trouxe à casa de Deus as coisas consagradas por seu pai e as coisas que ele mesmo consagrara, prata, ouro e objetos de utilidade. Não houve guerra até o 35º ano do reinado de Asa. Irmãos, esse é o relato que o cronista nos dá a respeito do rei Asa, rei de Judá. Eu queria usar essa noite esse texto para a nossa edificação. E o tema que eu gostaria de discorrer é: a fidelidade de Deus traz bênção e a deslealdade resulta em castigo divino. Vamos orar a Deus? Curve-se diante do Senhor. Pai bondoso, nós estamos mais uma vez na sua presença, como igreja Ebenezer, reunida nos lares para culto e adoração a Ti nesse domingo. Pedimos graça do Senhor. Pedimos entendimento da Tua parte, que Teu Espírito esteja usando essa palavra, esse homem como modelo para nós, e que nós possamos, então, aplicar na nossa vida aquilo que é necessário para nos corrigir, para edificação, para louvor e glória do Senhor. Tudo isso nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o texto lido narra a palavra do Senhor dita ao profeta Azarias, e Azarias, então, fala com Asa: o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar-se. Então, essa é a palavra que Asa recebe do profeta. E queria lembrar os irmãos que nesses dias Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem o sacerdote que o ensinasse a lei.
Observe, havia um caos na cidade, o povo estava distante do Senhor, o povo estava vivendo em angústia, mas a palavra do Senhor diz que esse povo que estava em angústia, eles buscaram o Senhor, eles se voltaram para o Senhor, e o Senhor foi achado. Observe que Deus havia dispersado esse povo agora estava, vivendo um tempo de angústia, tanto aqueles que entravam quanto aqueles que saíam na cidade. Toda sorte de angústia, o texto diz que eles estavam vivendo. Não havia paz entre eles. Observe que essa era a situação do povo. O povo de Deus, o povo separado para ser testemunha do Senhor naqueles dias. Estava vivendo assim. Mas o povo e o rei ouvem a palavra do profeta. O profeta diz a ele: ser forte e não desfaleçais as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Observe que Deus fala com ele. E ele convida, ele incentiva o rei e o povo a buscar o Senhor. Ouvindo essa palavra, do profeta, Asa recobrou o ânimo. Quando ele ouve que o Senhor está ali, disponível, que o Senhor pode recompensá-lo, ele agora se volta para o Senhor. Ele começa então a agir de forma que agrade o Senhor. Primeiro, ele lança fora todas as abominações de Judá. Ele renova o altar do Senhor. Ele entra em aliança em buscar o Senhor. Observe que a ação do rei é tremenda. Ele entende que eles estavam longe do Senhor, ele entende que precisava fazer mudanças. E ele começa então tirando as abominações, renovando o altar do Senhor. E muitas daquelas pessoas que viram que o Senhor estava com ele, voltam então para estar com eles. Os que tinham se desertado foram então e se uniram a Asa. Verso 9 diz isso. E agora eles se reúnem em Jerusalém. E no terceiro mês eles então se reúnem e entram em aliança com o Senhor. Observe que as coisas foram acontecendo gradativamente. Eles entram em aliança em buscar o Deus de seus pais. Agora há um reconhecimento. Eles buscam o Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma. E quando o povo então coloca essa disposição no seu coração, eles juram ao Senhor em voz alta e com júbilo de alegria. Todo Judá se alegra por esse juramento, porque eles fizeram isso de todo o seu coração, de toda a sua alma. E eles acharam o Senhor. O Senhor foi achado por eles. Observe que quando há uma atitude da liderança, quando há uma disposição do povo, o Senhor se deixa achar-se. E quando então nós encontramos essa situação, o povo agora buscando o Senhor, com todo o seu coração, com trombetas, júbilo, eles juram ao Senhor, há um compromisso agora do povo com Deus. E o Senhor lhe dá paz por todas as partes. E o coração de Asa é perfeito para com o Senhor. Antes, angústia. Antes, dispersão. Agora, unidade. Agora, o Senhor se deixa achar e eles acham o Senhor porque buscam de todo o coração, de toda a sua alma. E como resultado disso também, eles trazem à casa de Deus as coisas que o seu pai havia consagrado e ele também para o Senhor. Ouro, prata e objetos de utilidade. Observe que a situação do povo era uma e agora é outra. Observe que Asa tem uma atitude como rei, mas o povo acompanha a liderança. O povo que estava longe do Senhor agora se volta para o Senhor. Deus usa o profeta, Deus usa aqueles que estavam ali à disposição no serviço do Senhor para alertar, para chamar o seu povo a Ele. Então, nessa noite eu queria que você pensasse, será que a nossa situação é diferente de Israel? Israel estava por muito tempo longe do Senhor, do Deus verdadeiro. Mas eles ouvem a palavra do profeta. O Senhor será convosco. Seja forte, não desfaleça. Deus vos dará recompensa da obra realizada. Então, eles então incentivados pela palavra do Senhor, ouvindo a palavra do Senhor através do profeta, tomam atitudes. Eles então entram em aliança com o Senhor. Juram ao Senhor com júbilo. Todo Israel se alegra. Eles buscam o Senhor de todo o coração, com toda a sua alma. E eles então agora recebem do Senhor paz. Aqueles que não tinham paz, aqueles que estavam angustiados, agora têm paz por todos os lados.
O texto nos diz isso, e se nós olharmos para ver, o povo então agora consagra ao Senhor suas vidas e seus bens. Observe a mudança que há na vida do povo. Antes sem Deus e sem lei, agora com o Senhor, com as bênçãos do Senhor. Se consagram ao Senhor e recebem do Senhor oportunidade de levar à casa do Senhor tudo aquilo que o Senhor tinha concedido a eles já, em consagração ao Senhor. Então, hoje à noite eu queria perguntar a você, como é que está a nossa vida com o Senhor? A minha vida e a sua. Temos buscado o Senhor? Temos nos consagrado a Ele? Nossa vida e os nossos bens também? Irmãos, se nós buscarmos Ele de todo o coração, nós buscarmos Ele com todo o nosso ser, Ele será achado de nós. O povo de Israel e o rei Asa fez assim. E ele foi perfeito todos os dias diante do Senhor. O Senhor abençoou a nação, abençoou a vida do rei. Ele então agora em comunhão com o Senhor, vive em obediência e recebe os benefícios que vêm da parte do Senhor. Então nessa noite eu queria que esse tempo curto de meditação, olhando para o povo de Israel, nós pudéssemos então olhar a maneira que Deus trabalha, a maneira que Deus usa as pessoas, o profeta, o ensinamento, mas as mudanças são necessárias. Observe mais tarde que até a sua própria mãe é deposta do cargo, porque havia feito um Deus que estava levando ele para longe do Senhor. Nessa noite eu gostaria de orar com os irmãos e concluir esse culto de louvor e adoração a Deus. Vamos curvar diante do Senhor e oremos? Pai bondoso, nós queremos te agradecer por esse momento de reflexão na tua palavra. Pedimos a Deus que o Senhor esteja atuando na vida do teu povo, instruindo, orientando, fazendo com que o teu povo se volte para o Senhor. Como o povo fez com o Senhor numa aliança e se voltaram para o Senhor de todo o coração, com toda a sua alma, que nós possamos fazer assim. E que as bênçãos que foi concedida, tanto ao rei Asa como ao seu povo, que o Senhor também dispense a cada um de nós. Se nós buscarmos o Senhor, temos certeza que seremos achados por ti. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.